Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido más fuerte. Égalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurotopia, o podcast da Rede Pública, onde quinzenalmente discutimos os desafios da Europa e percebemos qual a união que queremos. Eu sou Joana e hoje estou acompanhada pelo Francisco Lemos Araújo, do Jornal Crónico. Olá, Francisco. Olá. No episódio de hoje conversaremos com Pedro Fidalgo Marques, membro da Comissão Política Nacional do Partido Pessoas, Animais, Natureza, o PAN, e que encabeça a lista do partido às eleições europeias do próximo dia 9 de junho. Olá, Pedro, bem-vindo. Olá, Joana. Olá, Francisco. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Gostaríamos de começar pelas expectativas em relação a estas eleições. Em 2019, o PAN teve um resultado bastante expressivo, com 5% dos votos, e conseguiu eleger um eurodeputado, o Francisco Guerreiro, que entretanto se desvinculou do partido. Olhando para o historial de eleições europeias em Portugal, para conseguir eleger pelo menos um eurodeputado, os partidos têm de ter um resultado a rondar os 5%. Tendo em conta que nas últimas duas eleições legislativas o PAN teve 1,5% e 1,95% dos votos, considera que é possível chegar a um lugar no Parlamento Europeu? Nós estamos a trabalhar convictamente, a apresentar nossas propostas, até porque o PAN se apresenta como o único partido que realmente defende a causa animal, do bem-estar animal, assim como a proteção do ambiente. Por isso, seremos a única voz do Parlamento Europeu que irá fazer. E estamos confiantes que tantas pessoas que votaram em nós em 2019, como em tanto outras novas pessoas que passaram a confiar no PAN, que confiem o voto no 9 de junho e que consigamos a eleição. É esse o trabalho que estamos a fazer, é esse o caminho que estamos a fazer e estamos confiantes que iremos conseguir eleger. Pedro, das forças políticas com assento parlamentar, o PAN e o LIVRE são os dois partidos que têm um discurso mais focado nas questões do ambiente e também na agenda verde e na necessidade da agenda verde estar também nas prioridades da União. Creio que não será errado, neste caso, dizer que vocês acabam por disputar também uma parte do eleitorado. E pergunto, por isso, ao Pedro, que mensagem é que também gostaria de deixar para alguém que esteja indeciso se votar ou não no PAN? Obrigado, Joana, pela pergunta, que é realmente uma questão bastante pertinente e que me permite aqui poder mostrar a mais-valia de votar no PAN. O PAN, e como estava a dizer também na resposta ao Francisco, é o único partido que tem o bem-estar animal, a proteção animal nas suas prioridades. Mesmo em termos ambientalistas, é o único que apresenta algumas medidas verdadeiramente ambientalistas. Por exemplo, foi o único partido que se opôs a Alcochete para o novo aeroporto, que é aqui um elefante branco de 10 mil milhões, mas sem entrar na parte económica, falamos na questão de ser a nossa maior reserva de água doce. Como é que podemos ter um país em seca severa ou extrema, com vários problemas de água, podemos não ter água para beber ou para as nossas necessidades básicas no futuro e vamos destruir essa reserva de água? Como é que também podemos dizer que queremos combater as alterações climáticas, sem falar na reconversão da pecuária e na redução do consumo de carne? E eu tenho dito isto, e até para deixar claro, ninguém está a proibir ninguém de comer carne. Estamos a falar é necessário reduzir, até a própria Organização Mundial de Saúde o diz, de reduzir o consumo de carne. Por isso o PAN é a única força que verdadeiramente irá proteger o bem-estar animal, que verdadeiramente tem esta agenda ambientalista e de combate às ações climáticas, e por isso o único voto que garantirá esta voz no Parlamento Europeu será um voto no PAN no dia 9 de junho. E até se me permite, Francisco, voltando um bocadinho à pergunta atrás, que é a questão, também a diferença das europeias, por exemplo, para umas relativas, é que neste caso todos os votos contam. Será sendo um círculo único a nível nacional, não há necessidade, às vezes, daquela questão do voto útil, que as pessoas pensam, será que o meu voto vai ter valor? Aqui todos os votos têm o mesmo peso, todos os votos contam, seja de Castelo Branco, de Bragança, de Açores, Madeira, Faro, Beja, todos os votos, as pessoas vão ter o mesmo peso e isso faz diferença no momento de votar e por isso confiamos que os portugueses vão confiar no PAN. Claro. Entrando aqui nas questões de políticas mais concretas, o programa do PAN está assente em 7 pilares. Um dos primeiros, creio que até mesmo o primeiro, diz respeito ao ambiente e sustentabilidade e neste âmbito defendem um Pacto Ecológico Europeu mais ambicioso, nomeadamente antecipando a meta da neutralidade carbónica, que neste momento está em 2050 para 2040. Pergunto o que é preciso alterarmos, primeiro, se isto é possível, se é possível atingir esta meta em 2040 e se isto implica repensarmos o Pacto Ecológico como um todo ou se, por outro lado, há uma parte do Pacto Ecológico que faz sentido e que está bem feita. O PAN tem definido esta antecipação para 2040, é algo que é viável. O que nós temos que conseguir é
cumprir primeiro com a estratégia do Fit for 55, que é reduzir 55% das emissões até 2030, é algo que a União Europeia se comprometeu com a Comissão, com o Conselho, com o Parlamento, porque garantindo essa meta, depois a partir daí conseguimos atingir até 2040 ou até antes. Tem que haver este comprometimento. A atual Comissão iniciou o mandato até bastante bem em políticas ambientais, como o Pacto Ecológico Europeu, a Estratégia à Biodiversidade, a Estratégia do Prado ao Prato, pós-polonizadores, mas o que temos visto é precisamente com este crescimento de forças mais à direita, conservadoras, de extrema-direita, tem havido retrocessos, tem havido até alguns bloqueios e algumas listas negras de projetos e de resoluções a matar, como se diz essa expressão, e é isso que não pode acontecer. Nós temos que garantir que o Pacto Ecológico Europeu tem medidas, principalmente quando falamos de transição energética, de termos 100% de energias renováveis, que são boas, e é esse o caminho. Temos é que antecipar as metas, temos que ser mais ambiciosos, temos que ir mais além, temos, por exemplo, que terminar com os subsídios aos combustíveis fósseis. Só aí estamos a falar de cerca de 360 mil milhões de euros por ano, 1.000 milhões por cada dia, e isto seria suficiente para financiar, por exemplo, esta transição verde e justa, que caminho para a neutralidade carbónica sem deixar ninguém para trás. Certo. Naturalmente a emergência climática é uma evidência, creio que, enfim, a grande maioria das pessoas não negarão. Mas uma das questões que se levanta neste tema diz respeito precisamente à sensibilidade que temos de ter para, lá está, não deixarmos ninguém para trás quando tentamos acelerar a transição, porque na verdade uma transição muito, muito acelerada poderá correr o risco de deixar uma parte da sociedade para trás, e essa provavelmente será o setor da população mais pobre ou mais vulnerável. Não, se tentarmos acelerar esta transição como o PAN defende, não poderá existir esse risco dessas pessoas ficarem numa situação mais vulnerável? O acelerar, e para percebermos o prazo que estamos a falar de um prazo de 14 anos. E o que também temos de ter noção, até quando falamos agora de datas, é que no final deste mandato do Parlamento Europeu, que vai começar agora em julho, né, o novo Parlamento toma posse em julho, daqui a 5 anos dessa data estaremos no ponto de não retorno. Para quem nos ouve e se calhar ainda não ouviu falar do ponto de não retorno, é aquele ponto em que já não conseguimos voltar atrás nas ações climáticas para poder mitigar, e já vamos estar a correr atrás do prejuízo, assim, simplificando um bocadinho. Por isso estes 5 anos vão ser fundamentais, e as escolhas que vão ser nesta eleição serão fundamentais. Por isso o que temos de falar é os subsídios que estão a ser mal aplicados, como os combustíveis fósseis, como também, por exemplo, a questão dos subsídios à pecuária, que é uma área que sem subsídios dará prejuízo, que temos outras áreas até na agricultura, e o PAN defende a mudança da política agrícola comum para uma política alimentar comum, para uma autonomia alimentar, para maior sustentabilidade e até segurança alimentar. Todos estes subsídios, se forem destinados, por exemplo, para uma reconversão, para novas profissões verdes, para uma economia verde, o próprio Banco Central Europeu tem referido que quanto mais atrasarmos o processo, mais teremos prejuízo e mais serão penalizadas tanto as famílias como a economia, como os bancos. Por isso, não é algo só que já vem da parte da evidência climática, a própria evidência bancária, se podemos dizer, a parte económica, o diz que é necessária esta transição. Por isso, o que temos de trabalhar é para esta reconversão, para estes 1,2 milhões de empregos que serão criados, por exemplo, no caminho para 100% de energias renováveis, para os estudos que nos dizem da própria União Europeia que cada euro investido em energias renováveis, estamos a falar em 2 euros de retorno para a economia, e toda a evidência o que nos diz é que iremos crescer, iremos aumentar a produtividade. Por isso o que não faz sentido é continuarmos a ir atrás de mitos ou atrás de aqui interesses instalados dos combustíveis fósseis que só atrasam esta transição. Outro dos pilares que está presente no programa eleitoral do PAN diz respeito aos direitos humanos, e uma das medidas que apresentam aqui neste caso é a revisão do Pacto para as Migrações e Asilo. O que é que querem alterar no pacto? E por outro lado, o PAN considerou que, apesar dos seus defeitos, o pacto acaba por ser importante, ou neste caso estão aqui com os verdes europeus também, que votaram maioritariamente contra o pacto e não queriam que ele existisse e não lhe reconhecem sequer alguma utilidade. Para começar até a questão das migrações, quero começar por também desmistificar, e às vezes acho que o nosso papel quando estamos aqui a informar é ir quebrando aqui alguns
mitos, que no fundo é assim que também tem crescido alguma extrema-direita e alguma desinformação, que quer passar esta ideia do medo, esta ideia até do ódio, que temos as portas escancaradas, temos as portas abertas. Não é isso que acontece na Europa. Nós temos regras para entrar em Portugal e na Europa e por isso não devemos alimentar ou embarcar nestas teorias. Quando falamos do pacto, nós não podemos aceitar um pacto que, mesmo tendo alguns pontos que possam ser positivos, estamos a falar de um pacto que põe um valor na vida humana, em que alguns países podem pagar para não receber, isso não faz sentido. Uma vida humana não pode ter um valor. Não podemos aceitar um pacto que permite deter crianças à entrada da Europa. Não podemos falar de um pacto, por exemplo, que já com outras tragédias que acontecem no Mediterrâneo, ainda o que nós pomos como solução é denunciar esses barcos das autoridades quando eles estão a fugir, como a Líbia. Ou seja, temos mulheres e crianças a fugir da morte, a fugir de situações dramáticas, e nós o que fazemos é denunciá-los quando eles estão a fugir. Isso não faz sentido. Por isso o PAN não pode compactuar com este pacto, e o que nós precisamos ter é precisamente um pacto de migrações que promova a integração, que exista e tenha claramente esta regulação da entrada na Europa, mas que esteja um pacto que preveja a integração e não um pacto que preveja a exclusão. Uma das preocupações que o PAN também tem levantado tem a ver com o combate à corrupção e a defesa da democracia, querendo melhorar os mecanismos de participação dos cidadãos na política europeia. Através de que medidas concretas é que pretendem intervir nestes dois planos, tanto no combate à corrupção como depois no aumento Começando, se calhar, pelo combate à corrupção, a nível da União Europeia é preciso combater as portas giratórias, que não continuam a existir. É preciso, por exemplo, também evitarmos e garantirmos que existe de haver algumas incompatibilidades. Nós temos casos, e já tenho citado isso, por exemplo, de um eurodeputado que acumula com 3 milhões de euros em dividendos da sua empresa. Empresa essa que presta serviços que vão receber da União Europeia, ou seja, há casos de eurodeputados que têm escritórios de advogados que vão estar a assessorar processos relativos ordinários da União Europeia. Isto não faz sentido, por isso claramente é necessário existir essas incompatibilidades. É necessário dar meios e fundos à entidade para a transparência que foi criada, porque o que é que nos interessa criar uma entidade para a transparência independente se depois ela não tem fundos para funcionar? Por isso é necessário pôr todo este processo a funcionar, dar meios, dar fundos, criar estas incompatibilidades, assim como quando regulamentamos o lobby, que é importante. O PAN já o tem defendido em Portugal, e às vezes as pessoas têm ainda algum receio da palavra lobbying, até muitas vezes na Europa o que se usa é o advocacy, que realmente é mais bonito, mas certo. Cá falamos no lobby. Aqui o lobby é sempre que temos uma associação, pode ser um sindicato, uma associação cultural, uma associação de proteção animal, que vai reunir com o eurodeputado ou com o deputado, no fundo está a passar as suas ideias, está a transmitir quais são as prioridades, e isso entra nesta definição de lobbying. Ou seja, o lobbying não tem necessariamente de ser mau, mas o que nós temos que ter é este registro para permitir que nós saibamos com quem é que os eurodeputados reúnem e que não seja opcional, que é o que acontece agora, que possamos acompanhar um termo que é assim também um chavão, que é a pegada legislativa, mas no fundo é cada um de nós, enquanto cidadão, poder acompanhar os processos, saber onde estão, conseguir, por exemplo, ter acesso às atas dos trílogos, que são as negociações entre as 3 principais entidades e instituições da União Europeia, para podermos realmente ter esta transparência e abertura. E é assim que também se vai combater a corrupção. Quando falamos também da cidadania, temos aqui também alguns pontos fundamentais. Primeiro, o aproximar os cidadãos da Europa. O PAN tem defendido sempre maior integração europeia, que pode passar, por exemplo, pela eleição direta do Presidente da Comissão Europeia. A Comissão Europeia é um dos principais órgãos, neste momento até o único, que tem poderes legislativos ordinários e não é eleito diretamente pelos cidadãos. Não faz sentido, deveria ser. Assim como também defendemos que o Parlamento deve ter poder de iniciativa legislativa. Não deve ser exclusiva, pelo menos a ordinária, exclusiva da Comissão Europeia. Ainda também numa ótica de democracia e participação, tem que ser agilizados muitos dos processos, seja nos fundos, que são extremamente burocráticos. Nós temos estado já em campanha e não há associação que nós visitemos, não há empresa que nós visitemos que não nos diga que é preciso quase tirar um doutoramento para conseguir concorrer a um fundo europeu, ou tem que contratar uma empresa de consultoria que vai gastar largos milhares, às vezes deixar uma grande percentagem dos fundos que iriam receber para candidatar aos fundos europeus. Ora, ou isto encaramos os fundos como um negócio, ou então temos realmente que os democratizar e tornar acessíveis para todos. E também nesta perspectiva de participação, não podemos
não podemos continuar a ver situações que têm acontecido, como iniciativas europeias de cidadãos, que, sendo até um processo bastante demoroso e com bastantes regras, é necessário 1 milhão de assinaturas de um número mínimo de países, depois com uma determinada porcentagem de cada país, são aprovadas, cumprem todos os requisitos e a seguir esbarram na burocracia da União Europeia. Temos 2 até na área ambiental de proteção animal. Uma é contra o enjaulamento dos animais, contra os animais em gaiolas. Outra é contra o comércio das barbatanas de tubarão, dando aqui 2 exemplos. Algumas já foram aprovadas, já recolheram requisitos há mais de 2 anos e continuam em estudos de viabilidade, estudos económicos, ora no Parlamento Europeu, ora na Comissão, e isto não faz sentido. Nós não faz sentido termos ferramentas de participação democrática que depois esbarram em artifícios para não ser implementadas porque há um conjunto de interesses, às vezes um bocado obscuros, que não interessam que elas sejam aplicadas. Certo, e há bocado falou da questão do lobbying e nós queríamos colocar uma questão relativamente a isso, porque uma das medidas que tem no vosso programa é de estabelecer a obrigatoriedade de todos os Estados-membros desenvolverem mecanismos de pegada legislativa e regulamentação da atividade de lobbying. A questão é se isto não estará um bocadinho para além dos poderes da União Europeia, ou seja, a União Europeia pode obrigar os Estados-membros a ter, no fundo, uma regulamentação relativa ao lobby? A União Europeia pode ter aqui algumas diretivas no sentido de recomendações, e nós já vimos em algumas áreas em que nós vamos um bocadinho além até do que está nos tratados, for esse o sentido. Ou até pode ser por uma via indireta, e que temos visto acontecer muitas vezes, quando, por exemplo, anexados ao PRR, vinha um conjunto de requisitos que não seriam propriamente competências da União Europeia para impor, mas que assim foram feitos para termos acesso aos fundos. Por isso, claro, o que nós temos que criar é, se temos bilhões de dinheiro da União Europeia nos próximos anos e nos próximos quadros a ser entregues aos países, esse dinheiro devia ser entregue com este pressuposto de haver transparência, de haver regras contra o lobbying, contra a corrupção, que é até para garantir que eles serão melhor aplicados. Como vejo do que se fala até em Portugal, e tem sido uma discussão que tem sido feita, é se os quase 160 mil milhões que Portugal recebeu nestes 38 anos foram bem aplicados ou não, se foi dinheiro a mais ou não. E o que nós temos é quase consensual na maioria das pessoas, é que houve muitas vezes este dinheiro não foi, se calhar, escrutinado da melhor forma e não foi aplicado da forma mais criteriosa. Existindo estas regras de lobbying, estas regras da pegada legislativa para perceber em que estado é que está o processo, com quem é que os deputados reúnem, podemos ter realmente uma real transparência de como toda a situação se passa e como é que os fundos são aplicados, e até nesse aspecto permitam-me dizer que neste momento existe uma plataforma até para acompanhar os fundos europeus, que foi uma proposta do PAN na Assembleia da República, e por isso apenas fazendo este caminho e garantindo que em toda a Europa se faz esse caminho, é que teremos uma melhor aplicação dos fundos europeus, e por isso eu acho que pode ser feita desta forma. E, por fim, antes de irmos à nossa rubrica, a Diretiva Eurotópica, gostaríamos de tocar agora num tópico que também se tornou inevitável nesta altura, na Europa, que é a situação na Ucrânia e a necessidade de defesa do espaço europeu. Ao longo dos anos, a defesa tinha sido quase um tema tabu também na Europa, e agora algumas das propostas têm sido no sentido de avançar também para uma união de defesa. Queríamos saber aqui também a perspectiva do PAN sobre qual o caminho que a União Europeia deve adotar nesta questão da defesa e também o papel da NATO neste cenário. Nós, quando estamos a falar aqui, começando pela Ucrânia, o PAN tem sido claro na defesa inequívoca da Ucrânia, na sua autodeterminação enquanto povo, na sua defesa enquanto povo, e mesmo nesta ótica não temos qualquer receio em dizer que é necessário dar ajuda militar à Ucrânia para a sua defesa. O PAN, sendo um partido pela não violência e pacifista, temos também que ser pragmáticos e realistas, sabendo que temos uma guerra na Europa e por isso os povos têm direito à sua defesa. Se fosse Portugal sendo invadido, também iríamos querer que os nossos irmãos europeus tivessem a mesma perspectiva. E por isso, neste caso, o que nós temos defendido, mesmo em termos de defesa europeia, são as forças de resposta rápida multinacionais, que possam ser colocadas no terreno em 3-5 dias. No fundo, por exemplo, as pessoas perguntam, mas isso já não existe na NATO. Mas aqui a questão, há duas questões. Uma é, nem todos os países da União Europeia estão na NATO, e também com esta resposta nós conseguimos ter uma resposta rápida e eficaz, sem depender de países terceiros da União Europeia, como por exemplo os Estados Unidos ou o Canadá. Até estamos alinhados, mas faz sentido termos uma resposta que seja capaz e seja possível ser dada a nível europeu. Mas também até que falamos nesta questão da defesa, também vou levantar aqui um tema que temos falado muitas vezes, que é, falamos da guerra, falamos da defesa e esquecemos da parte também do impacto ambiental que a guerra tem.
toda a gente reconhece, e o PAN também, a parte do impacto humanitário, as vidas que se perdem, as vidas que se destroem, mas depois o que temos visto também, por exemplo, e falámos da Ucrânia, os solos da Ucrânia que estão contaminados, não tem infraestrutura de saneamento básico, que tem sido também um dos pedidos que têm feito, e podemos ir muito mais além quando falamos do impacto da guerra. Por exemplo, o PAN o que tem falado é de criar até uma contribuição extraordinária sobre os lucros excessivos da indústria da guerra, até para que não existam pessoas a lucrar no sentido de enriquecer à custa do sofrimento de terceiros, de forma a poder usar esse dinheiro para canalizar para a ajuda humanitária, como para a ajuda, e neste caso a reconstrução e a reconversão ambiental. Porque também, e para terminarmos, antes de irmos à rúbrica, só aqui dar esta nota, porque quando falamos também desta questão da ajuda humanitária, quando falamos do crescimento da extrema-direita, não podemos deixar de referir do problema que se tem quando temos estas forças conservadoras e populistas a crescer, que é o retrocesso em direitos. Entramos agora, por exemplo, em junho, que é o mês do orgulho LGBTI. Temos também a questão, por exemplo, do direito à interrupção voluntária da gravidez, que tem sido posta em causa por muitos países e não é livre em todos. Já tive num debate com um candidato de extrema-direita que me disse claramente na rádio que as mulheres não tinham direito sobre o seu corpo. Isto são temas que não podemos ter em cima da mesa numa Europa do século XXI, e é isso que nós não podemos permitir, que exista este crescimento que põe em causa o direito de crianças, o direito de mulheres, o direito de várias minorias. Ainda nesta questão relativamente à Ucrânia, obviamente não só a questão da defesa surgiu novamente, mas também o debate em relação ao alargamento. Queríamos perceber um bocadinho a posição do PAN, não só ao alargamento relativamente à Ucrânia, mas também aos países dos Balcãs. Obviamente se são a favor, se não, e em específico relativamente à Ucrânia, se defendem um processo mais acelerado ou se defendem o processo feito nos trâmites normais, com o cumprimento total dos critérios de Copenhaga e, enfim, respeitando o processo habitual. O PAN é inteiramente favorável ao alargamento. O que temos dito é o dia que a Europa se fechar sobre si próprio, é o dia em que a Europa começa no seu declínio. Nós, sendo a Europa um processo e a União Europeia um projeto de paz, um projeto de procura do melhor bem-estar para todas as pessoas, e aqui o PAN acrescenta até os animais e a natureza, nós temos que ser sempre favorável ao alargamento. Mas sempre de acordo com os critérios de Copenhaga. Ou seja, esses critérios existem simplesmente para garantir que os Estados-membros que entram cumprem todos os requisitos democráticos, todos os requisitos até de transparência, de combate à corrupção, de direitos humanos. Por isso, os critérios devem ser todos cumpridos. O que também defendemos é que não deve haver às vezes esta tentação de fazer entradas em conjunto, seja conforme os países forem cumpridos os critérios, devem entrar tanto nos Balcãs, e falamos, por exemplo, de países que até mudaram o nome, como Macedónia para Macedónia do Norte, para poder entrar na União Europeia. Que moral é que nós temos de pedir a um país para mudar o nome e agora dizer que afinal não entra? Ou temos países como a Geórgia, que têm sido aplicadas leis contra até o que é o interesse e as decisões da própria Presidente da República da Geórgia, contra a população, leis que vão limitar o direito associativo, por exemplo, de ONGs estrangeiras, o direito de imprensa, da liberdade de imprensa, e que é um povo que, se fecharmos os olhos do que se passa na Ucrânia, provavelmente será o próximo alvo da Rússia. Por isso nós temos claramente que dar a mão a estes povos irmãos, são os nossos irmãos europeus, e por isso o PAN é favorável ao alargamento, cumprindo os critérios de Copenhaga. Diretiva Eurotópica. E estamos mesmo a chegar ao final do episódio de hoje, e isso significa que chegou a hora da nossa rubrica residente, a Diretiva Eurotópica. Para quem ainda não nos ouviu nos outros episódios, pedimos aos nossos convidados que tragam uma proposta de uma medida europeia que, na sua opinião, permita à Europa chegar mais perto da Eurotopia, o que quer que signifique para eles. Pedro, que proposta é que nos traz? Sendo eu o cabeça-de-lista pelo PAN, a proposta que é óbvio que trago aqui é a criação do nosso comissário para o bem-estar animal, porque esse comissário vai nos permitir ter um conjunto de diretivas, não só uma diretiva, seja, por exemplo, a harmonização da lei do IVA para a ração e os cuidados médico-veterinários deixarem de ser considerados um bem de luxo na União Europeia e poderem ter um IVA mais reduzido, seja o fim do transporte de animais vivos, seja como tivemos ainda agora também a falar ainda hoje numa ação de campanha, em variações, que é terminar os fundos europeus para as touradas, mesmo que indiretos, e terminar o uso de animais em espetáculos
para espetáculo, seja aos circos, seja aos delfinários. Por isso este Comissário Europeu do Bem-Estar Animal seria a nossa diretiva para a Eurotopia, até porque nós, para termos uma verdadeira Eurotopia, temos de ter uma Europa equilibrada, integrada, que respeite os animais, a natureza e as pessoas, porque não há natureza sem animais, não há pessoas sem natureza, não há animais sem natureza, e por isso temos de estar todos em equilíbrio. Só assim é que teremos uma Europa realmente plena e com esta Eurotopia. E chegamos assim ao final de mais um episódio do Eurotopia. Não se esqueçam de passar pelo nosso Instagram, pod.eurotopia, e também pelo Instagram do Crónico, Jornal Crónico, onde podem não só ver certos deste e dos outros episódios, mas também aceder a conteúdos exclusivos. Obrigada, Pedro, por ter estado aqui hoje Obrigado connosco. pelo convite. Como dissemos, voltamos quinzenalmente à antena do público para discutir os desafios da Europa e perceber qual a união que queremos. Até à próxima. Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté, Europa ha sido más fuerte, égalité, É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.